Olá, pessoal, eu sou a professora Aline e na aula de hoje nós falaremos sobre condutores, isolantes e formas de transmissão de calor. Quando nós falamos em calor, nós devemos relembrar que o calor é uma forma de energia que é transferida entre dois corpos com diferentes temperaturas. Então, por exemplo, esses corpos aqui, que eu vou chamar de T1 e T2, eles estão com temperaturas diferenciadas. Onde esse corpo aqui em laranja, ele tem uma temperatura maior do que esse corpo que está sendo representado em verde. Então, o calor é uma energia que vai ser transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Quando isso acontece, eu falo que ocorreu um equilíbrio térmico. Os materiais, eles podem se comportar diferente com relação a essa condução térmica, ou seja, com relação a essa transferência de calor. Existem os materiais chamados de condutores térmicos que facilitam a passagem de calor. Já outros materiais chamados de isolantes térmicos, eles isolam a passagem de calor, dificultando então a transferência de calor de um material para outro. Então, vamos entender melhor como seria isso. Imagine aqui que, por exemplo, eu tenho esse corpo laranja com a temperatura maior e o corpo em verde com a temperatura menor. Se eu colocar um material aqui, que no caso seria uma borracha, essa borracha ela vai impedir a transferência de calor entre esses dois corpos, dificultando então o processo de transferência de calor. Como a borracha ela isolou a passagem de calor, eu chamo esse material de isolante térmico. Já por sua vez, se eu colocar um pedaço de metal entre os meus dois corpos que estão com temperatura diferente, o metal ele vai facilitar a passagem de calor de um corpo para outro. Nesse caso, então, eu tenho um material chamado de condutor térmico. Os condutores térmicos podem ser os metais de uma forma geral, aço, alumínio, ouro, ferro. Todos eles são exemplos de condutores, pois eles facilitam a passagem de calor. Já materiais como a madeira, a borracha, o plástico, o vidro, eles dificultam, eles isolam a passagem de calor, por isso que eles são chamados de isolante térmico. Esses processos de isolante e condutores, eles já foram percebidos desde a antiguidade pelos seres humanos na natureza. Então, na natureza, os seres humanos notaram que alguns animais, eles apresentam uma longa camada de pelos ou de gordura na superfície do corpo, fazendo então com que eles isolem o corpo dele, o calor do corpo, e assim esse calor ele não seja perdido para o ambiente, como no caso dos ursos polares, que vivem em um ambiente extremamente frio. Por esse motivo, muitos povos da antiguidade utilizavam, por exemplo, peles de animais como formas de proteção contra o frio. Hoje em dia, nós utilizamos, né, materiais, roupas à base, ou agasalhos à base de materiais como a lã, que elas isolam o corpo, né, da temperatura externa, impedindo, então, que o calor do organismo, do corpo, seja perdido para o ambiente. Então, atuam aquecendo o nosso organismo. Na natureza, nós também podemos observar a questão do isolamento térmico de alguns seres vivos, como, por exemplo, nas aves. As aves, elas têm penas e, ao redor das penas, elas formam uma camada de ar. O ar ele também funciona como isolante e, com isso, o corpo das aves permanece protegido, evitando a perda de calor do corpo delas para o ambiente. Então, vamos entender agora, já que a gente sabe o que é um condutor e o que é um isolante, vamos entender as formas de transmissão do calor. O calor, ele pode ser transmitido através de 3 processos principais. O primeiro deles é o chamado processo de condução térmica. Esse processo de condução térmica, ele é bem observado nas nossas cozinhas.
Quando nós colocamos uma panela no fogo e em seguida podemos colocar então aqui uma colher também de metal, nós notaremos que ao tocar nessa colher de metal, a colher também estará quente, ela estará aquecida. Isso acontece porque houve a transferência de calor da panela para a colher de metal, através da condução térmica. Ou seja, ocorreu a transferência de calor entre materiais que estão em contato direto, ou então que estariam unidos por um condutor, mas nesse caso a colher e a panela estão em contato direto e a transferência de calor vai ocorrer da panela para a colher de metal. Então, isso acontece por quê? Porque o fogo, ele gera calor, e aí o material aqui que forma a panela é formado por pequenos átomos e moléculas. Quando o fogo aquece esse material, os átomos e moléculas começam a girar, a vibrar em maior velocidade e a se movimentar em maior velocidade. E aí, em seguida, essa agitação é transferida para os átomos e moléculas vizinhas até que toda a panela ela esteja aquecida. Consequentemente, a colher de metal que está em contato com ela também vai receber essa energia na forma de calor, se aquecendo. Então, na condução térmica, ocorre a transferência de calor entre materiais que estão em contato direto, ou entre átomos e moléculas que estão vizinhos um ao outro. O segundo processo de transmissão de calor é chamado de convecção térmica. Na convecção térmica, ocorre a movimentação de um material através de um processo chamado de correntes de convecção. Como seria isso? É o caso, por exemplo, do processo utilizado com as centrais de ar. A central de ar, ela gera, então, ela acaba resfriando esse ar que está aqui na parte superior. Como o ar foi resfriado, ele tende a ficar mais denso e a descer para a parte inferior do local. Consequentemente, o ar quente, que é mais leve, ele tende a subir. E aí ele entra em contato com a central de ar, que resfria esse ar, fazendo então com que ele fique frio e mais pesado e desça. Então, observem que existe a formação de uma corrente de ar, do ar frio, que é mais pesado e desce, e o ar quente, que é mais leve e sobe. E aí, consequentemente, todo o ambiente será refrigerado. Essa corrente é chamada de corrente de convecção. E a transmissão de calor que ocorre por essas correntes de convecção é chamada de convecção térmica. Esse processo ele também é usado nas nossas geladeiras. Então, os refrigeradores eles estão na parte superior, ou sistemas de refrigeração, e aí eles vão resfriar esse ar, vai se tornar frio e pesado, descer para baixo, empurrando então o ar quente para cima, que será resfriado novamente. Quando ele resfria, ele desce novamente para baixo, quente sobe, e assim nós temos uma corrente de convecção atuando no processo de refrigeração da geladeira. Nós podemos notar também esse processo na cozinha. Quando, por exemplo, nós colocamos uma panela com água no fogão. Observem que a chama do fogo, ela fica embaixo da panela. Então, se a chama do fogo está embaixo, como é que o calor chega à parte de cima? Isso é possível graças à convecção. Então, imagine que eu tenho aqui a minha água, e aí eu vou observar, tentar notar o que está acontecendo, colocando uma serragem aqui na minha água. Se vocês analisarem através dessa serragem, vocês vão ver que a serragem ela vai começar a gerar um movimento em corrente, que é justamente o movimento da água que está acontecendo. A água que está mais quente aqui embaixo, devido à chama, ela vai se expandir, se tornar, então, menos densa e subir. Já a água fria que estava aqui em cima, ela vai tender a descer mais para baixo, perto da chama do fogo, uma vez que ela, por ser mais fria, ela se torna menos densa e mais pesada. Então, com isso, a água quente sobe, a água fria desce. A água quente sobe, a água fria desce. E aí nós temos a corrente de convecção sendo responsável pela transmissão de calor.
Então, sempre que a transmissão de calor acontece por meio de correntes de convecção, devido à diferença de densidade dos materiais, nós teremos, então, o processo de convecção térmica. Vocês já se perguntaram como é possível a energia solar, na forma de calor, chegar até nós? Boa parte dos seres vivos do nosso planeta é aquecido através da luz do Sol. Só que o Sol ele está a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância. E, além disso, essa energia proveniente do Sol, ela atravessa um espaço vazio, onde praticamente não existe átomos e moléculas chamados de vácuo. Então, como é que essa energia na forma de calor, ela consegue chegar até nós atravessando o vácuo, que é esse espaço vazio? Isso acontece graças a o Sol ele liberar uma forma de energia na forma de onda eletromagnética. Então, o Sol ele libera uma onda eletromagnética que ela consegue se propagar, ou seja, ser transmitida no vácuo, que é aquele espaço vazio. Essa onda eletromagnética no Sol, ela é formada por uma porção visível, que nós conseguimos ver, e por uma espécie de radiação que não é visível aos nossos olhos, que é a radiação infravermelha. Mas é uma radiação capaz de nos aquecer, de esquentar o nosso organismo, esquentar a nossa pele. Então, nesse processo, nós temos aqui um exemplo de transmissão de calor através da irradiação térmica, que é aquela transmissão de calor que ocorre por ondas de calor. No caso aqui, a onda eletromagnética proveniente do Sol. Essa onda eletromagnética consegue atravessar o vácuo, que é o espaço vazio, trazendo a radiação infravermelha, que é o calor que atinge nossa pele, nos aquecendo. A irradiação térmica, que é essa transmissão de calor por ondas de calor, ela também acontece quando nós colocamos algum alimento no forno para assar. Então, esse processo de aquecimento de bolos ou do processo de assamento de pizzas acontece no forno através de ondas de calor, ondas eletromagnéticas que aquecem esse material, então permitindo que eles assem. Essas ondas de calor, ou seja, esse processo de radiação térmica, acontece também nas chamas de fogueiras ou lareiras. Então, essas chamas, elas também permitem o nosso aquecimento através da irradiação térmica, que é a transmissão do calor por meio de ondas de calor. Outra coisa interessante quando nós falamos em calor é que existem corpos que facilitam o processo de reflexão de calor e outros que acabam absorvendo o calor. E isso tem relação com a cor dos corpos. Então, a cor dos corpos, ela determina também a capacidade de absorver ou refletir o calor. Então, por exemplo, corpos com coloração preta tendem a absorver o calor. Já corpos com a coloração branca, eles conseguem absorver esse calor, mas também refletir esse calor. Por isso que nós, quando estamos em dias muito ensolarados, que usamos roupas pretas, nós tendemos a sentir a temperatura do corpo mais aquecida, justamente porque a roupa preta tende a absorver esse calor, tornando então nós mais aquecidos. Já se você usa no mesmo dia ensolarado, troca de roupa e coloca uma roupa branca, você vê que tende a ficar com a temperatura corporal mais amena, porque o branco absorve o calor, mas também reflete esse calor, então você não tem a sensação térmica de aquecimento tão grande quanto se estivesse usando uma roupa preta. Outra coisa interessante que nós que nós devemos saber a partir da aula de hoje é sobre o funcionamento das estufas. As estufas, elas são compostas por materiais de vidro ou de plástico, e elas são locais onde são colocadas plantas, né, para se desenvolver.
e, em geral, plantas que são sensíveis à temperatura e que precisam permanecerem aquecidas. Então, o que vai acontecer nas estufas? Nas estufas, ocorre, então, a presença, nós temos do material de vidro e as plantas dentro dessa estufa. A luz do sol, ela vai emitir sua radiação, né, suas ondas de calor, que vão conseguir atravessar o vidro. Então, aqui nós temos em azul o calor sendo emitido. Esse calor, uma parte dele vai ser aprisionado pelas plantas e usado para manutenção da temperatura dessas plantas, certo? Quando essas plantas aprisionam calor, elas também acabam produzindo sua radiação infravermelha, ou seja, liberando uma radiação infravermelha aqui dentro, fazendo então com que esse local fique aquecido. Como o vidro ele é um material isolante, boa parte daquele calor que entrou por meio do sol, ele fica aprisionado e apenas uma pequena parte dele consegue ser refletida. Então, o que acontecerá é que a estufa ela ficará aquecida, porque o calor emitido do sol entra, as plantas aprisionam e também geram calor aqui durante esse processo, e pouco dele consegue ser refletido para fora, criando então um ambiente aqui dentro de aquecimento, que é ideal para plantas que precisam dessas temperaturas para se desenvolver. Então, vamos relembrar os processos de transmissão de calor falados na aula. O primeiro deles foi o processo de condução, onde na condução ocorre a transferência de calor entre corpos que estão unidos ou próximos. Então, esse calor, ele tende, essa fonte de calor aquece esse material e essa transferência ocorre ao longo de todo o material, aquecendo todo aquele material e sendo transferida para o material que está próximo a ele. Na convecção térmica, nós temos a participação das correntes de convecção, onde essas correntes elas vão acabar aquecendo o ambiente por meio da diferença de densidade. O que é mais leve sobe e o que é mais pesado desce. E com isso a corrente de convecção acaba aquecendo o ambiente. Na radiação, nós temos a transferência de calor, a transmissão de calor por meio de ondas de calor, ondas eletromagnéticas, no caso emitidas pelo sol, pelos fornos ou pelas chamas, que elas vão serem liberadas e refletidas, né, naquele ambiente. Então, vamos aqui observar essa imagem para praticar um pouco do que a gente aprendeu. Que processo de transmissão de calor está sendo mostrado em cada número? Aqui no número 1, nós temos essas setas que estão indicando as correntes de convecção dessa água, desse material aqui dentro. Então, nesse caso, nós temos o processo de convecção térmica. No número 2, nós temos aqui uma pessoa que está tocando nesse material que foi aquecido. Então, a chama está aqui, todo esse calor é transmitido ao longo dos átomos e moléculas vizinhas por todo o material. E aí, ao tocar nele, nós também estaremos sentindo esse aquecimento nesse local. Nesse caso, nós temos o contato direto, então, nós teremos o processo de condução térmica. Já aqui, as chamas do fogão, elas produzem uma ondas de calor, e aí nós temos esse calor, ele pode ser disseminado para o ambiente, se você colocar num próximo a chama, você sentirá essa presença dessa onda de calor. Então, nós temos aqui um caso de irradiação térmica. Com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima aula.